De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Boas-vindas ao professor de História e também advogado João Carlos. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma felicidade estar aqui novamente. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que você possa compartilhar com o nosso telespectador, né, um breve histórico a respeito desta situação do Estado de Israel, essa polêmica entre Jerusalém, Tel Aviv, né? Então todo esse tumulto que se deu com a mexida que Donald Trump fez, né? O que é que significa isso? Né? Qual é a sua visão a respeito desse tema? Bem, essa é uma situação que envolve diferentes elementos. Inicialmente, a gente tem que lembrar que Israel é um importante aliado norte-americano na região do Oriente Médio. Quando a gente pensa em Oriente Médio, obviamente, nós estamos pensando numa região em que predominantemente você tem populações de religião islâmica. Alguns daqueles governos são governos que não têm boas relações com os Estados Unidos da América e que têm relações com outras nações muito mais próximas do que os Estados Unidos, como, por exemplo, o Irã, que tem uma relação muito próxima com a União Soviética. Desculpa, com a Rússia, né? Desde a época da União Soviética. E você tem Israel como um centro, digamos assim, de influência ocidental naquele território. E durante o governo de Barack Obama, Israel, sobretudo o primeiro-ministro israelense, que é o Benjamin Netanyahu, reclamou muito do fato de que os Estados Unidos teria, de certa forma, se afastado do seu tradicional aliado na região do Oriente Médio. Então, quando aconteceram as primárias e as eleições norte-americanas, uma das grandes discussões era como é que o novo governo norte-americano, fosse ele com Hillary Clinton ou com Donald Trump, teria essa relação com Israel, tendo em vista que toda e qualquer mudança na relação com Israel interfere diretamente, né, na política da região do Oriente Médio, sobretudo na questão palestina, que é uma questão territorial, religiosa e econômica que existe desde o final da década de 40, né, quando o Estado de Israel foi criado. E aí eu pergunto, né, que aspectos são esses que envolvem essa região quando, por exemplo, se pensa no aspecto econômico, religioso e político? Primeiro vamos para o aspecto econômico. É uma região que é rica, não necessariamente Israel, mas a região do Oriente Médio, né, é uma região que é rica em petróleo e gás natural. Então nós temos aí principalmente o petróleo, que ainda é o principal fonte energética do mundo. Então você tem ali naquela região os principais centros produtores, como a Arábia Saudita, Kuwait, como o Irã é um grande produtor de gás natural, como o Iraque. Então, por isso que os Estados Unidos e outras nações importantes no mundo europeu, né, além dos Estados Unidos, têm uma influência e têm um interesse muito grande naquela região. Então, economicamente, essencialmente é o petróleo. Em segundo ponto, o aspecto religioso é que você tem ali um dos centros do islamismo. Se a gente for olhar a própria cidade de Jerusalém, Jerusalém é considerada uma das três cidades sagradas do mundo islâmico, né? É Jerusalém, Medina e Meca. Que também a Jerusalém tem vínculo forte com o cristianismo. Exatamente. Né? Aí, além de você ter uma relação muito forte com o Islã, você tem uma relação ainda mais anterior com o cristianismo e ainda antes com o judaísmo, né? Porque tanto o islamismo como o cristianismo são religiões de matriz judaica, são religiões de matriz monoteístas, todas advindas do judaísmo. Então, você tem ali um verdadeiro encontro de diferentes religiões, sobretudo o judaísmo de um lado e o islamismo do outro, que frequentemente tem provocado conflitos, né? Principalmente desde do final da década de 80, década de 90 e dos anos 2000, a gente viu uma grande quantidade de intifadas, de conflitos entre palestinos e israelenses, que envolviam justificativas religiosas. E, obviamente, além das questões econômicas e religiosas, a gente também tem as questões políticas que envolvem o Estado de Israel e a tentativa de reconhecimento de um Estado palestino. E isso é uma história que remonta ao final da Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava, digamos assim, anestesiado por todo aquele conflito e pela revelação do Holocausto, pela revelação do genocídio dos judeus praticado. Atômica, né? Nesse caso, o genocídio judaico praticado pelos nazistas
teve uma comoção internacional muito grande. Então, após algum tempo, né, já em 1948, com a anuência da ONU, foi criado o Estado de Israel, naquela região que hoje nós conhecemos. Uma região em que os palestinos também se encontravam. Então você tem ali um momento de criação do Estado israelense sem que a situação política e territorial dos palestinos tenha sido resolvida. É por isso que desde a final da década de 40, da década de 50, você tem ali um problema político entre israelenses e palestinos, que torna aquela região uma das regiões mais tensas do mundo. Frequentemente nós temos conflitos, até porque nós temos, de um lado, o Estado de Israel, que é um Estado bastante militarizado, é um Estado que tem uma das forças armadas mais bem equipadas e mais bem treinadas, um excelente serviço secreto, e de um outro lado você tem vários movimentos que são encarados aqui pelo Ocidente como movimentos terroristas, a exemplo do Hezbollah, a exemplo do Hamas e outros tantos, né? Que são, alguns deles são movimentos, outros são entendidos como movimentos terroristas. Agora, por trás de tudo isso, na verdade, o que estaria realmente seria a disputa do petróleo, e é isso que faz com que os Estados Unidos se envolvam com essa questão e outros países também? O petróleo é um aspecto muito importante, sem dúvida alguma, porque ali você vai ter, ainda hoje... Me parece que a questão religiosa, esses outros aspectos, são muitas justificativas, cortinas, né? E panos de fundo diante do maior interesse que seria, que alimenta até as guerras, né? Que seria o petróleo, né? Sem dúvida, o interesse econômico isso é aceito por todos os grandes analistas internacionais como o principal motor dos conflitos na região do Oriente Médio. Até porque você tem regiões do Oriente Médio, por exemplo, que já estavam sob influência, ou que tinham influência, de certa maneira, do Ocidente, e que frequentemente têm sofrido alguns tipos de interferências, seja militarmente ou seja economicamente, através de sanções, para tentar colocá-las ainda um pouco mais de rédeas naqueles países. Estamos conversando com o professor João Carlos, professor de História e também advogado, com ele analisando esse problema que acontece com o Estado de Israel e a atitude do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital, né, gerando problema com a Palestina e toda a região. Vamos aprofundar estes detalhes daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Voltaremos já já. De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o professor de História João Carlos, falando sobre política internacional. Ele também é advogado e conosco trata deste assunto que envolve a região de Jerusalém, reconhecida como a capital de Israel, né? Os conflitos que isso provoca com a Palestina e o que mexe no tabuleiro político com a própria Europa, né? E aí eu peço que o professor possa detalhar agora qual foi exatamente a atitude tomada pelo presidente Donald Trump e por que ela gera tanto protesto na região. Bem, a atitude de Donald Trump é uma atitude que já estava, digamos assim, sendo requerida pelo Estado de Israel há algum tempo, que era o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Então, qual é a questão simbólica aí? Como nós havíamos discutido no bloco anterior, Jerusalém é uma cidade que tem uma importância histórica para as três principais religiões monoteístas do mundo. Então, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. E é uma cidade que tem uma disputa territorial e de influência há bastante tempo, né? Não é de hoje que esse conflito, que essas tentativas de tomar o território, ou a tentativa de simbolicamente se colocar como o seu senhor acontece. Então, o que o governo norte-americano fez foi dar um sinal muito claro, digamos assim, um símbolo muito claro de que estava mudando a sua política externa para se aproximar ainda mais do Estado de Israel. Isso daí digamos assim, é um momento em que Donald Trump está afirmando que a sua política externa é diferente da política externa de Barack Obama. Enquanto a política externa de Barack Obama prezava por um multilateralismo, o governo de Donald Trump demonstra que o seu objetivo assume um lado. Exatamente, é um objetivo muito mais bilateral. Ele se coloca como o Estado mais poderoso e, obviamente, numa relação bilateral, frequentemente os Estados Unidos vão ganhar, porque ainda são a nação mais poderosa do mundo em termos militares e econômicos. Então,
Quando Donald Trump diz que a partir deste momento reconhece, é o governo norte-americano que está reconhecendo, não é a ONU, né, não é a comunidade internacional, é apenas o governo norte-americano, reconhece Jerusalém como a capital do Estado de Israel, ele está sinalizando que dentro daquele conflito entre palestinos e israelenses, ele se coloca 100% ao lado dos israelenses. E o que é interessante a gente perceber em termos de análise, é que isso daí tem sido recorrente durante o governo de Donald Trump. A gente tem aí menos de um ano e pouco de governo. Ao invés de postura conciliadora, tem assumido partes em conflito. Ele tem assumido uma posição de país de potência, digamos assim. Enquanto Obama tinha uma postura um pouco menos de potência, a gente nunca pode dizer que os Estados Unidos não têm postura de potência, porque mesmo no governo de Barack Obama, nós soubemos, por exemplo, que estava acontecendo as escutas aqui, né? Todos os dados brasileiros estavam sendo seguidos pela NSA, né? Pela Agência de Segurança Americana. Então, os Estados Unidos sempre agem como potência, só que neste momento está agindo ainda mais. E verifique que isso não é apenas com Israel e a região da Palestina, é também, por exemplo, com a Coreia do Norte. Porque não é de hoje que a Coreia do Norte está fazendo testes com mísseis balísticos. Não é de hoje que a Coreia do Norte está dizendo que vai apresentar uma tecnologia que terá condições de atacar aliados tradicionais norte-americanos, como o Japão, Coreia do Sul e o próprio território americano do Havaí, os mais próximos. Mas o governo de Donald Trump se apresentou de maneira muito mais forte agora, dizendo que não vai mais tolerar. E isso daí tem dois aspectos, pelo menos na minha visão. Primeiro, ele se coloca como ele reafirma a sua aliança com a Coreia do Sul e com o Japão, numa região em que a China se apresenta agora como a maior potência, porque até pouco tempo o Japão era a maior potência na Ásia, mas a China já ultrapassou e a tendência é que o fosso entre China e Japão cresça ainda mais. Então, na hora que os Estados Unidos dizem, eu estou me colocando contrário plenamente à Coreia do Norte e pressiona a China para tomar algum tipo de decisão, porque a China é o principal aliado da Coreia do Norte, ele está se colocando no Extremo Oriente como reafirmando a sua aliança com a Coreia do Sul e Japão e tentando colocar, digamos assim, a China numa roubada, né? Porque a China teria que interferir na região da Coreia do Norte e a China não tem esse interesse de se meter num conflito nesse momento. E o que significa intervir neste caso, nesse conflito, nesse momento, por parte dos Estados Unidos? Eu faço a pergunta porque o mal que a Coreia do Norte pode oferecer ao mundo, se é que assim deve ser lido e interpretado, é a questão da bomba atômica, do poder de destruição, vai se atacar todo um país, todo um povo, e por que não, com a inteligência que se tem disponível, não desestabiliza simplesmente um governo ou aquele governante específico, como já se fez com tantos outros ao longo do mundo inteiro? Aí envolve outros interesses, né, Robson? Interesse em guerra. Veja só. Interesse bélico, né? A gente tem, exatamente, os Estados Unidos frequentemente utiliza-se da indústria bélica para ampliar o seu desenvolvimento econômico. Por exemplo, durante o governo de Bush, o último Bush, né, o Bush W. filho, Bush, foram feitas duas guerras, uma delas tinha uma justificativa, que era a guerra do Afeganistão, mas a guerra do Iraque, a justificativa foi completamente inventada. Disseram que tinha armas químicas, até hoje não apareceu armas de destruição em massa, nada disso, porque o exército iraquiano era um exército extremamente poderoso e isso não se configurou. Então, mas o que é que havia ali também? Havia o desenvolvimento de novas armas, o desenvolvimento de uma indústria num contexto de crise, porque o primeiro governo de Bush foi um governo marcado por inúmeras crises e principalmente por crises relativas à corrupção. A gente fala muito das crises relativas à corrupção aqui no Brasil, mas a gente se esquece de dizer que os Estados Unidos também têm inúmeros casos de corrupção e o mais famoso caso de corrupção no governo de Bush foi o caso da empresa Enron, que era uma empresa de energia elétrica. Então, você tem um momento em que os Estados Unidos estavam desestabilizados e o governo norte-americano se utiliza da retórica da guerra, né, aproveitando o ataque de 11 de setembro, para unir o país.
Verifique-se que no governo de George Bush foram feitas leis, como por exemplo a lei patriótica, que permite que o governo norte-americano interfira na vida privada dos seus cidadãos, inclusive nas comunicações, e-mails, telefonemas, e por aí vai. E eles quebra a liberdade, que é um dos princípios de fundação do Estado americano. Exatamente, né? Um dos princípios essenciais do Estado americano e da ideia de liberalismo, que é a ideia que os Estados Unidos continuam a dizer que prega e que na prática não é. E que, no fim das contas, você tem um dos princípios essenciais sendo quebrado pelo próprio Estado. Então, se você for pegar o raciocínio, é relativamente semelhante. Você tem um governo de Donald Trump, que foi um governo, assim como Donald Trump, assim como Donald Trump foi eleito com menos votos do que a maioria da população, né? Bush foi eleito com 49% dos votos, Donald Trump também com 48%, quase 49% dos votos, ou seja, Hillary tem mais votos, mas perdeu no colégio eleitoral, né, que a gente conhece que o sistema lá é diferente do sistema brasileiro. Você tem os Estados Unidos que está ainda se recuperando da grande crise de 2008. E já está querendo entrar em outra guerra. E aí, se você tem uma retórica de uma guerra, de uma situação envolvendo guerra, você tem toda uma retórica nacionalista que pode permitir a unidade. Isso daí é muito antigo. Você pode permitir a unidade, mas não vai significar que vai melhorar a economia, pode até piorar pode muito. Pode até piorar, né? Os gastos eles são muito altos. Somente para soltar um míssil Tomahawk, a tecnologia para se criar um míssil Tomahawk custa mais de $1 milhão, um míssil apenas, né? E hoje a guerra é muito mais tecnológica do que ligada à infantaria. Então a guerra hoje utiliza drone, utiliza tudo no mundo, né? É muito mais caro. Professor João Carlos, e para a gente concluir aquela questão inicial, que era essa presença dos Estados Unidos reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, não é isso? Isso. Eu lhe pergunto, né, por que os outros países, a própria ONU, não aprovaram esse tipo de atitude e está gerando tanto tumulto, né? Se diz, por exemplo, que na verdade até Donald Trump teria tomado essa atitude porque os judeus que estariam espalhados pelo mundo inteiro foram os grandes financiadores da campanha dele. Seria reconhecimento de um espaço, de um Estado judaico. Os outros países do mundo, a ONU, não reconheceram porque entendem que esse reconhecimento pode vir a provocar um conflito maior, não é? Principalmente no momento que o Oriente Médio vive uma tensão enorme, porque a gente está falando de Israel, mas você olha que um dos vizinhos de Israel, que é a Síria, vive uma guerra desde 2011, uma das guerras é a guerra mais sangrenta já do século XXI. Com milhões de pessoas saindo, né? Refugiados. Imigrantes, refugiados. Exatamente, você tem a crise dos refugiados. Então imagine que, se a comunidade internacional reconhece, você tem mais um barril de pólvora sendo aceso ali. Você tem a pólvora e você está só jogando o fósforo para ampliar o conflito, gerar outra intifada, ampliar o número de mortos. Então, num momento como esse, a comunidade internacional prefere jogar gelo, né? Jogar água na fogueira para tentar baixar. Então, o Trump, ele toma uma medida unilateral, é norte-americana, não é uma medida internacional, mas uma medida tomada pelos Estados Unidos tem um poder muito grande, né, sobre os seus aliados e também sobre os seus próprios inimigos, que passam a bater de frente com essas medidas. Então, a comunidade internacional certamente não faz algo nesse sentido para tentar evitar um conflito que poderia vir a acontecer, né? E para finalizar, você faria algum comentário resumindo toda essa situação que está acontecendo e que poderá ter desdobramentos ainda? Olha, a gente vive uma era em que hoje a gente pensa uma coisa, amanhã é outra. E embora, já que estamos pensando na política externa norte-americana, embora Donald Trump seja um político do Partido Republicano, e a gente sabe que o Partido Republicano tem todo um establishment, tem todo um grupo de pessoas que formam o pensamento republicano e que podem tomar decisões, temos que lembrar que Donald Trump é um outsider. Temos que lembrar que Donald Trump é alguém que se manifesta pelo Twitter o tempo inteiro. Então, nós temos um político que não age como político tradicional. Ele age muito mais como um negociador que ele foi a sua vida inteira no ramo de imóveis, no ramo imobiliário, no ramo de serviços. Muito mais mesmo como com aquele algumas loucuras, essas negociações têm sido importantes para os Estados Unidos ou, na verdade, está levando a um caos? Não, eu acredito que tem sido importante. A gente também não pode... Acho que ainda para avaliar o governo de Donald Trump seria interessante a gente esperar o final do seu segundo ano. Né? Tivemos o primeiro ano de Donald Trump agora, finalizou. O final do segundo ano vai garantir uma análise maior.
Ele é um presidente que dentro dos Estados Unidos, embora sua popularidade esteja um pouco baixa, ainda continua a ter uma popularidade alta junto aos seus eleitores. E dentro da política interna, ele fez uma importante reforma recentemente tributária, que não se sabe ainda quais serão os resultados. Pode vir a provocar um crescimento econômico nos Estados Unidos, uma diminuição do número de impostos federais sobre as indústrias e o setor de serviços, num país em que o número de desempregados foi muito grande na última década. Mas também a queda da arrecadação do próprio Estado americano pode gerar outros problemas. Pode gerar outros problemas. Assim, e no momento que está na iminência de entrar numa guerra. Exatamente. Né? Assim como também pode gerar, e essa é a principal crítica, o aumento da concentração de renda num grupo específico dos Estados Unidos. E os Estados Unidos já é uma nação que tem um fosso muito grande de concentração de renda, né? Assim como o Brasil. Assim como o Brasil. Muito bem, eu quero agradecer a participação, os esclarecimentos do professor João Carlos, advogado também aqui do nosso programa Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e entregar para você aqui um kit de produtos Lucena, né? São diversos produtos, tem especiarias, tem tanta coisa bacana, né? Já guerras no mundo aconteceram por causa de especiarias, né? E aqui tem algumas delas dos produtos Lucena para que você possa, no momento com amigos e com família, compartilhar. Agradeço bastante. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Você continua ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento